aí pessoal, esse é mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br e hoje estamos aqui para discutir um classicão da década de 70, Desejo de Matar. Hoje em Intercine, Charles Bronson, um homem em busca de vingança, fazendo justiça com as próprias mãos. Desejo de Matar. Hoje, depois do programa do Jô, em Intercine. Engraçado agora, né, em pleno 2017, a gente falando de Desejo de Matar, né, sendo que uma franquia que acabou virando meio galhofa por causa das suas continuações e tal. E acho que até para o público em geral, o primeiro filme acaba sofrendo um pouco dessa fama, mas é injusto, porque é um puta filme policial, dramático, não tem nenhum tipo de exagero, é um negócio realista. Ele é até mais dramático do que policial, assim, né? Tem uma levada... O que até me deixa um pouco ressabiado, né? Porque a gente está prestes a acompanhar o remake, né, que vai lançar aí com Eli Roth, né, dirigido por ele, com Bruce Willis também, que eu imagino que ele provavelmente vai levar a tendência mais para um filme de ação, né, do que exatamente foi o Desejo de Matar, o de 74, que é isso mesmo, é um drama, né? Assim, e é um drama muito bem feito. É óbvio que ele é produto da época, né, dos anos 70, então a gente estava ainda na Nova Hollywood, né, ainda tinha a Guerra do Vietnã, que ainda estava para terminar. Nova York, que era violenta, tal, o pessoal tinha isso na cabeça, então fazia sentido ambientar essa história de vigilantismo em Nova York, né? E o filme, assim, ele tem uma cadência muito interessante, né? Então ele deixa realmente de lado essa parte de ação, né? E o tornar-se um vigilante, né, do Charles Bronson, ele demora metade do filme para isso acontecer, né? Então ele se preocupa em criar, né, todo o ambiente para o personagem para ele se tornar um vigilante. Sim. Né? E isso é extremamente interessante, que se perdeu, obviamente, com as continuações, né, como você falou da galhofa, né? Até porque a partir do segundo foi produzido pela Canon, né? O segundo, o terceiro... O segundo eu não tenho certeza, o terceiro sim. Ah, tá, então... Que a própria Canon, né, que é aquela produtora, né, dos israelenses, né, que fez tanta porcaria... Que nós amamos, né? Porcarias que nós amamos, né? Que algumas a gente realmente amamos, né? E obviamente pegaram, né, a marca Desejo de Matar, os anos 80, e lançou a continuação e deu sequência aí com mais uns... São 4 continuações, né? 4 continuações. Foi até 94, né? Tanto que é engraçado que o 2, ele é uma continuação já tardia, porque ela vai aparecer só em 80 e alguma coisa, né? A gente está falando do filme aí que é de 74, baseado num livro de 1972. Na verdade, entre livro e filme existem várias diferenças, como por exemplo, o personagem no livro, né? Que o nome do livro era Desejo de Matar mesmo, mas pensou-se que talvez não seria legal colocar esse nome no filme, porque morte era um negócio que não pegava muito bem para o público, né? Era um risco para a bilheteria do filme, mas acabaram, por incrível que pareça, né? Os direitos acabaram na mão do Dino de Laurentiis, que resolveu manter Desejo de Matar para fisgar os fãs de terror, né? Tentar enganar os fãs de terror, né? E foi um projeto complicado porque ninguém queria se envolver, né? Apesar de ser uma história simples, tal, o cidadão que reage e tal, e nós já tínhamos exemplos no cinema, né, de caras assim como, por exemplo, Sob o Domínio do Medo, do Sam Peckinpah, é um caso, né, do cara comum que vai lá, estoura e faz justiça com as próprias mãos, né? Um análogo mais ou menos próximo, talvez seja o Dirty Harry também, apesar de ser um policial, né, não era um cara comum, mas era a questão do cara que tem que romper o sistema para fazer justiça, né, de um jeito ou de outro. E um tema desses, cara, caberia muito bem na mão do Sidney Lumet, né? E como foi cotado, né? Porque esse livro ele acabou passando pela United Artists, que queria o Sidney Lumet na direção, que, sei lá, sondou o Steve McQueen, o Clint Eastwood para o papel principal, eles acabaram não se interessando e tal. O Lumet queria o Jack Lemmon, queria rodar o filme em preto e branco e queria o Jack Lemmon no papel. Acabou não rolando e tal, e isso acabou indo parar na mão do Dino de Laurentiis. E chamou o Michael Winner, que já tinha trabalhado com o Charles Bronson em Assassino a Preço Fixo, que é um filme bem legal também, é um filme ótimo, com várias camadas ali a serem desveladas além da questão da ação, que também ganhou um remake vagabundésimo, né, com o Jason Statham, né, sim, verdade, tem razão. Não tem nada a ver, assistam Assassino a Preço Fixo do Charles Bronson, que também é um filme bem bacana.
O que mudava, né, de acordo com, em questão ao livro e ao filme, né? Primeiro que o cara, ele era o nome era diferente, era Paul Benjamin, né? No filme a gente tem o Paul Kersey, né? Que é porque Paul Benjamin era o nome de um ator. O cara era um contador, que não um arquiteto, como no caso do filme, né? Que a família era atacada, como é o caso do filme, né? Morre a esposa, né, num ataque de marginais, e a filha estuprada e acaba catatônica por conta do trauma. O final, né, o final de Desejo de Matar, o filme, ele é, na minha opinião, a gente está um pouquinho passando aí o carro na frente dos bois, tal, mas a gente já retoma aí o caminho mais ou menos cronológico da produção. O final de Desejo de Matar, ele é, para mim, é genial, né? Ele não chega a ser um cliffhanger porque a história se fecha, né? Eles não estavam pensando em continuação. Só que é um final que o Michael Winner criou, diferente do livro, improvisado ali na hora. Exatamente. Até porque o próprio autor, né, do livro, ele não ficou muito contente, né, porque assim, o filme, a discussão, né, pró-anti-vigilantismo, né, do que o filme faz, eu acho até super interessante, porque o personagem, ele de forma alguma é um herói, né, ele é um anti-herói, né, porque o Charles Bronson, por mais que ele seja o vigilante, ele está atacando bandidos, mas ele atira pelas costas, né? O bandido tem um canivete, ele atira, entendeu? Assim, ele faz a isca, né, para chamar o bandido. Para chamar o bandido. Então, sim, assim, é bem preocupante, né, esse tipo de mensagem, né? E pelo que eu até cheguei a ler, né, sobre isso, né? Não li o livro, né, mas deu para perceber que a ideia do filme, ele acaba passando uma mensagem de que o vigilantismo pode ser até interessante, né, pelo filme, né? E aí o próprio autor, ele não gostou, né, do resultado, ele escreveu um novo livro, sim, chamado Death Sentence, mostrava as consequências exatamente de você ser um vigilante, né? Porque no filme você tem relação, né, com os policiais, né? A própria população, né, exalta, né, o trabalho do Charlie, do Paul Kersey, né? Aliás, esse Death Sentence virou filme em 2007 com o Kevin Bacon, né? Não sabia. É sério? Não vi. Não tem nada a ver, né? Eles mudaram bastante coisa, mas é baseado no livro do Brian Garfield mesmo. E por mais que o filme tenha essa parte do vigilantismo, talvez um pouco mais pró do que anti, mas é super interessante, porque joga em discussão isso, né? E o filme todo tem essa discussão, né? Então tem a reação do público, a reação da polícia, né? É super interessante. E também vale lembrar, né, toda a relação do filme com o western, né? Então são várias partes sutis, né, que talvez até não tão sutil, né? Tem umas partes mais escrachadas, né, que é bem relacionado com o western também do filme, né, que remete ao Charles Bronson, né? Era uma vez no Oeste, né? E também que é super interessante vir até o próprio Desejo de Matar, vir um western urbano, né, vamos dizer assim. O interessante, cara, se a gente olhar o sucesso que esse filme fez, né, apesar de todo o receio, né, de estúdios, diretores, atores que não quiseram se envolver com essa história, e depois o filme, que custou 3 milhões, na época arrecadou 22, né, o que era uma bilheteria astronômica para a época, né? Pensar que ele, apesar de tudo, ele tem um apelo, principalmente numa metrópole violenta, entendeu? E aqui no Brasil, é óbvio que esse filme também teria um puta apelo e continua tendo um apelo, né? Basta você ver, sei lá, o sucesso que um personagem como o Capitão Nascimento faz, né? Então, o povo às vezes ele transforma um filme, como no caso do Tropa de Elite, que é um filme sobre corrupção na polícia, ele transforma em um filme de justiceiro, né? Ele olha só o herói truculento que vai lá e mata o bandido no final. No caso do Desejo de Matar, ele tem isso, ele entrega, ele sacia essa sanha do público de um jeito ou de outro. Não com toda essa pirotecnia que a gente está acostumado hoje, é claro, mas eu acredito que num nível muito subjetivo, cara, o filme ele é super bem construído naquela questão. Por exemplo, o filme começa com ele de férias com a esposa ali no Havaí, aquele negócio todo paradisíaco e tal, para depois voltar em Nova York. E qual é a primeira coisa que os colegas de trabalho falam para ele? Nossa, como é voltar para o inferno depois de um tempo no paraíso, né? Então você já tem aquela, mesmo que não morava em Nova York, né, já sentia que era um problema, né, você viver naquele lugar, naquele momento. Paul, how does it feel to be back in the war zone after Hawaii? I was feeling pretty good until I ran into Sam.
And he delivered the crime rate statistics. But what this city needs is more cops than people. You'll have to find other options, Samuel. No one could pay the taxes. Acontece o ataque, né? Os marginais seguem a esposa e a filha ali na saída do mercadinho. Aliás, estreia do Jeff Goldblum. Exatamente. E o Denzel Washington também fez sua estreia nesse filme, né? Ele é um outro marginal que, diferente do Jeff Goldblum, né? Que esse é uma outra questão polêmica do filme, né? Os culpados não são pegos, né? Exato. Que é uma inteligência também do filme, né? Então, exatamente. O que acontece com a família do Paul Kersey, na verdade, é como se fosse o gatilho, né, para ele se tornar o que ele vai se tornar durante o filme. Mas ele já tinha... Não necessariamente ele vai atrás e vai, né, se vingar, né, daqueles que fazem o que fazem lá com a esposa e com a filha. Mas o filme também tem toda uma explicação, todo um pano de fundo que nos explica por que o cara chegou naquilo, né? Não é só questão de... Existe o sentir-se indefeso, existe a questão do cidadão que, sabe, não se sente amparado pela polícia, pelo sistema, mas tem também o caso que o personagem ele é construído dessa forma. Primeiro, ele está na praia, está no Havaí, ele volta para Nova York, para aquele ambiente opressivo, perigoso, mas também a gente vai conhecendo o cara aos poucos, a gente percebe o quê? Que ele cresceu num ambiente com armas, o pai morreu em um acidente de caça e a mãe falou, nunca mais chegue perto de uma arma. Então, já havia uma repressão a esse lado americano muito forte, né, da maioria dos norte-americanos, dependendo do estado, né, em que a pessoa é criada, mas ele não era de Nova York também, ele era de um estado armamentista. E aí, em seguida, por conta aí do estresse da filha que está catatônica, perdeu a esposa, ele faz aquela viagem ao Arizona, né? Aonde o que mostram para ele? Nossa, cara, aqui todo mundo tem arma, aqui as taxas de criminalidade são baixíssimas e tal. Aí ele vê aquela apresentação de western, né? E parece que aquilo, sabe, as coisas vão se empilhando nesse personagem de um jeito que não tem devagar, como. Né? Assim, exato. O filme não tem pressa, né? Pra transformar ele no que ele vai ser. E aí o cara ganha uma arma na hora de voltar, né? Isso não, então, mas é verdade, né? Então você tem uma construção de personagem super interessante, você falou isso, né? Da repressão, e ele é um cara que a todo momento ele foi um pacificador na Guerra da Coreia, por exemplo, é um cara super humanitário, né? Então você vê ele se transformando, né? Com a repressão que ele tinha também, é super interessante, né? Então é bastante detalhista, né? A forma como é construído esse personagem. E mais ainda, encontrando a paz, né, como vigilante, porque parece que toda a dor, todo o estresse ele é muito atenuado a partir do momento que ele começa a fazer o que faz. E a reação, a gente tem a contrapartida da lei, né, da prefeitura, falando, olha, a população gosta do cara, né, então não dá para prendê-lo, não podemos matá-lo, não podemos prendê-lo, porque não podemos criar um mártir, né? Então, encontra o cara e manda ele sair da cidade. Olha aí. Que é o western total. Total. Xerifão, né? Exatamente. É um filme bem estilo anos 70, né? Então ele tem toda aquela cadência de anos 70, né? E o que me deixou com o pé atrás realmente é com o remake, né? Que vai... Ah, sim. As continuações já são assim, mega... Como é que se diz? São rip-offs, né? Do verdadeiro Desejo de Matar, porque... Hollywood ele tem esse dom, né? Parece que a cada continuação, quando uma coisa faz muito sucesso, eles não conseguem entender por que aquilo fez sucesso, pegam só a superfície e elevam a enésima potência nas continuações. Não acredito que um caso recente que a gente pode citar disso, de continuações que são meros rip-offs do seu original, por assim dizer, um rip-offs vagabundo, é Duro de Matar. Duro de Matar também, é verdade. É que o Desejo de Matar, até a própria produção, o Duro de Matar, pelo menos ele mantém uma produçãozinha mais requintada, né? Tem um pouquinho mais de orçamento, né? Que o Desejo de Matar começou a virar filme de quinta categoria mesmo. Sim, né? sim. Assim, o próprio, acho que até as atuações do Charles Bronson foram piorando com a sequência da quintologia aí. E manteve, pelo menos até o 3, manteve o Michael Winner, né? O que é uma surpresa, né? Porque o primeiro filme realmente ele destoa demais, né, dos outros. Sim. Né? Então
é uma outra pegada, completamente diferente. Sendo que o Charles Bronson ele já tinha 50 e poucos anos, né, quando fez o primeiro filme. No segundo ele já está, sei lá, uns 8 anos, já está com 60. Quando você chega no terceiro ele está com 63, mas querendo fazer papel de tipo de cobra, de Rambo. Tanto que tem um cartaz europeu, se eu não me engano, do Desejo de Matar 3, cara, que é ele com a metralhadora, com a cinta de bala e tal. Parece que é outro filme, né? E é um personagem que ajudou muito a criar deixar o Charles Bronson como um mito também, né? De um cara durão, né? Por mais que ele tenha atuado antes no Era Uma Vez no Oeste, mas foi realmente esse personagem que marcou o Charles Bronson. Matador, né? Até PM truculento aqui no Brasil ganhava apelido de Charles Bronson. Charles Bronson, exatamente. Tem um texto muito bacana na internet sobre o Desejo de Matar, que é no blog Filmes para Doidos, do Felipe Guerra. Vale a pena dar uma olhada, tá? Muitas informações que a gente não tinha, a gente conseguiu lá, inclusive essas questões aí dos atores cotados e tal, essa questão do Dino de Laurentiis com o nome do filme e tal, tá tudo lá, se você puder dar uma olhada, é bem bacana e tal. Acho que casa legal aqui com a nossa discussão. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o único e verdadeiro Desejo de Matar. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, dá um like aí no vídeo, inscreva-se no canal, procura a gente no Facebook e tal. Quiser mandar um e-mail pra gente é natela@formigaelétrica.com.br. E é isso, até semana que vem.